Diana, vocês lançaram também esse livro, A Psicanálise na Terra do Nunca, ensaios sobre a fantasia. Qual é a diferença de Fadas no Divã para esta obra aqui, Diana? Bom, Fadas no Divã é um livro no qual a gente procura mostrar, seguindo na esteira de quem começou esse caminho, que é um psicanalista austríaco chamado Bruno Bettelheim. Ele escreveu Psicanálise dos Contos de Fadas. Ele analisa basicamente histórias clássicas, as quais ele diz que são os verdadeiros contos de fadas, e analisa como esses contos de fadas operam enquanto reveladores do inconsciente, enquanto reveladores do que se passa com as crianças e como eles beneficiam as crianças, dando a elas uma narrativa que ajuda elas a se reconhecerem no que elas têm de mais íntimo. Quando a gente escreve o primeiro Fadas no Divã, nós tínhamos um objetivo de discutir com Bettelheim, além de reconhecer seu caminho, que era, discordando dele, considerar que os contos de fadas, eles continuaram sendo escritos e narrados para além do tempo do século XIX, do tempo dos irmãos Grimm. Então fomos trabalhando Pinóquio, Mágico de Oz, fomos trabalhando aqui, em termos de Brasil, a Turma da Mônica, nós fomos trabalhando Peanuts, Mafalda. Trabalhamos uma história que o Mário, meu marido, contava para as nossas filhas quando elas eram pequenas. Então nós fomos mostrando várias outras formas como a magia do conto de fadas acontece entre as crianças, seus pais, professores e entre elas mesmas. Seria uma modernização desse conto de fadas. Isso nesse primeiro. Só que nos faltou dizer por que isso opera, né? Porque Bettelheim dizia que isso opera, que os contos de fadas traduzem as crianças e oferecem a elas narrativas com as quais elas se reconhecem. Mas nós precisamos dizer como que isso funciona, por que a fantasia nos revela tanto? Por que existem fantasias coletivas que podem ser partilhadas entre tantas pessoas e como que elas são reveladoras de tanta gente ao mesmo tempo? Então, a busca neste livro é uma busca de tentar desvelar como que opera a fantasia. Na verdade, metade dele. Por que acabou acontecendo? A gente gosta de interpretar fantasias. Então nós começamos, nem sabemos porquê, a fazer ensaios sobre fantasias, sobre famílias. E aí já ocupando ficções mais adultas, seriados, desenhos animados como Simpsons, seriados clássicos onde a família era idealizada, como os Waltons, os Perdidos no Espaço, a história clássica dos Robinson suíços. Quando nós vimos, nós tínhamos produzido 2 livros em um que é de ensaios sobre fantasias de famílias ao longo da história, desde a família contemporânea, dos Simpsons em diante, até a família do início do século XIX para o XX, traduzida na fantasia dos Robinson suíços. E no outro a gente ficou, na outra parte desse livro, é a gênese da fantasia propriamente dita. Diana, a fantasia, as histórias, né, esses contos, eles são necessários e saudáveis, então, para o ser humano, independente da forma como eles recebem. Eu quero dizer assim, ou seja na literatura infantil, ou na própria literatura, ou em programas como uma telenovela, enfim, programas que usam da ficção para te transportar a outros mundos, a outras caixinhas ali que a gente guarda dentro da gente. É isso, é necessário o ser humano precisar de histórias ficcionais para conseguir... Elas nos acompanham desde sempre. A arte nos acompanha desde sempre. À medida que nós fomos nos sofisticando, a primeira providência que nós tomamos é a providência de sonhar de olhos abertos e principalmente sonhar todos juntos. A forma como isso acontece não importa muito. O que muda nesta forma é o grau de introspecção que a gente fica, né? Então, por exemplo, a leitura é um exercício solitário, é um exercício quieto, um exercício silencioso, e ela tem algumas peculiaridades muito interessantes, mas a gente gosta também da leitura compartilhada. Por isso esses clássicos que passam, né, que se tornam o best-seller. Best-seller é a paixão pela leitura compartilhada. O cinema é a ficção compartilhada. Nós estamos todos quietos, em silêncio,
porém estamos todos juntos vivendo aquilo. Já não é que nem na matinê de antigamente, que eu não cheguei a pegar, mas que as pessoas gritavam e batiam pés, que tinha aquela coisa de realmente estar junto, nós ficamos quietinhos, o barulho é só da pipoca, que é muito chato, mas nós estamos junto com toda aquela massa de gente fruindo daquele sonho. Da mesma forma o teatro, o teatro tem essa presença do ator, que também nos dá um grau de autenticidade daquela história que está sendo vivida, um grau de vivência quase visceral, e a mesma forma que também a televisão. O que muda de uma história para outra? O que muda de uma história para outra é a sofisticação. A busca que nós temos é de histórias cada vez mais complexas, porque quanto mais complexas, mais coisas elas têm a dizer. Então, nesse sentido, a telenovela é uma história boa. É uma pena que seja tão simples, mas a gente tem que entender que as histórias são sempre por demanda. Até os grandes clássicos da literatura se tornaram clássicos porque eles conseguiram ser eloquentes de alguma forma. Então, desde a mais simples telenovela, aquelas quase bons maus, até a Ulisses de James Joyce, as histórias acontecem e ficam existindo porque elas disseram algo para alguém de um jeito que tocou. Diana, tu acha que se corre o risco das histórias clássicas infantis elas desaparecerem? Aquelas clássicas mais antigas mesmo, que foram perpassando de gerações em gerações, porque a gente vê que hoje se criam muitas adaptações das histórias, né? Se há uma liberdade para isso, para brincar mais com esse universo, mas da forma como era. Tu acha que há uma extinção disso, um risco de uma extinção? Da forma como era, se a gente vai buscar um cânone que não existe, né? A Chapeuzinho, o lobo chega antes da casa, da Chapeuzinho Vermelho na casa, ele come a vovozinha, pica, põe o sangue dela numa garrafa e faz, não me lembro que picadinha, eu não sei muito bem, não me lembro claramente, mas a Chapeuzinho bebe o sangue da vovó, come a carne da vovó, faz um striptease pro lobo. Ele vai dizendo para tirar a roupa, ela diz, o que eu faço com esta meinha? Ah, ponha no fogo, você não vai precisar mais usar. O que eu faço com esta? Ela faz um striptease, deita nua ao lado do lobo. O lobo, aí ela sente que a coisa está complicada e diz para o lobo que precisa urinar. Aí o lobo diz, não, então não vá. Então ela diz, não, o lobo diz, você vai fugir. E ela diz, não, ficamos presos por uma cordinha. E aí ela vai urinar, presa por uma cordinha, evidentemente dá no pé, e o lobo fica a ver navios. Já na versão de Perrault, a Chapeuzinho é devorada, e o Perrault aproveita para dizer, olha menininhas, cuidado com os lobos, eles querem algo que você não está disposta a dar. E aí chega nos Irmãos Grimm, que é a história que a gente conhece. Alguma dessas histórias é o cânone? Não. Então, Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho, que é um filme recente, assim como a Branca de Neve, o Caçador, Espelho, Espelho Meu, todas as versões são mutações do mesmo mito, da mesma narrativa. As histórias, elas não desaparecem, elas se transformam, e elas se transformam porque elas justamente estão ao serviço do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele vai tendo questões diferentes conforme a época. Então, as histórias precisam se transmutar para poder continuar exercendo suas funções.